Muito bem. Vamos agora meditar um pouco nas Sagradas Escrituras através do pastor Wilson. Está dizendo que eu não vou apresentar, não precisa? Está carente, gente. Você está falando de novo, nosso grande amado irmão, operador dessa igreja, professor do nosso seminário, Lausanne, e ele está conosco hoje. Deus abençoe todas as suas esposas, Sandra, está lá no fundo de azul, outra irmãzinha, parceira dele nessas andanças pela vida, e que Deus abençoe. Vamos lá, não. Deixa ficar muito tempo longe, fica tímido. Paz a todos. Vamos tentar bater o papo aqui. Pedir para o Roberto colocar no assunto aí. Dois. O meu lindo retorno aqui que não ajuda meu retorno. Não, aí, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, por favor, capítulo 19. Provérbios 19. Somente o verso 20 para a gente introduzir o nosso assunto. Livro de Provérbios, livro escrito para orientar pessoas a lidarem com a vida. Se não acharam, digam amém. Amém. Ouve o conselho e recebe instrução, para que sejais sábio nos teus dias por vir. Ouve o conselho e recebe instrução, para que sejais sábio nos teus dias por vir. Há algum tempo atrás, houve no mundo religioso, no mundo que trata da espiritualidade, uma grande necessidade de se refletir sobre a vida. Grande parte da religiosidade do mundo, independente de qual fosse ela, percebeu que qualquer espécie de transcendência, qualquer espécie de espiritualidade, qualquer espécie de além-de vida após a morte, só poderia ser bem desenvolvida caso essas pessoas se preparassem bem para a vida. Ficou-se claro no universo, no imaginário das pessoas, que sem um preparo para a vida não se consegue chegar bem na eternidade. E daí saiu uma literatura composta, muito voltada para um tema que eles denominaram de inteligência emocional, consciente emocional, ou seja, a necessidade de se preparar para superar e prevalecer sobre os problemas da vida. Existe uma lógica no pensamento judaico-cristão de que sem preparo para a vida, há uma grande dificuldade da gente conseguir chegar na eternidade ao lado de Deus. Chegar na eternidade todo mundo vai. A questão é de que lado. Por quê? Porque sem preparo para a vida, sem entender a vida, sem entender a logística da existência, é muito difícil uma pessoa passar pelas crises, pelas lutas e pelos problemas e conseguir vencê-los e superá-los. Porque exige uma dose de fé muito grande, exige uma dose de esperança muito grande, e nem todo mundo tem o suporte necessário para conseguir lidar com as dificuldades, com as adversidades, com as lutas. Se você analisar um dia a parábola da semente, Jesus fala que o semeador saiu a semear, e a semente cai em diversos tipos de solos. E cada um daqueles solos
só representam uma dificuldade da vida. Uns é o ataque do inimigo, outros é as tentações, outro tipo de sol são as fraquezas. Então, sem aprender a lidar com a vida, é muito difícil uma pessoa conseguir se organizar para morar eternamente ao lado de Deus. E nós, enquanto evangélicos, nós temos um erro crasso, um erro profundo de trabalhar a nossa própria fé em termos de existência. Nós falamos muito de céu e falamos pouco sobre a vida. E a matéria-prima da eternidade é a vida. Sem preparo para a vida, as pessoas não conseguem chegar ao lado de Deus. Esse é um curso que eu dou em alguns lugares, eu vou fazer apenas a introdução dele hoje, não um ponto. Fala justamente dessa capacidade que Deus nos dá, dessa habilidade que Deus nos dá de aprender a lidar com a vida. O livro de Provérbios foi escrito com esse propósito. Aqui o menino Rafael, né? Isso? Rafael, cadê o pai e a mãe? Rafael. Então o livro, capítulo 4 de Provérbios, Salomão fala de quando Davi pegava ele, colocava ele no colo e começava a ministrar na vida de Salomão, para Salomão aprender a lidar com a vida. Então, a nossa mensagem de hoje é Sofia, ou a sabedoria, a capacidade da gente aprender a lidar com as crises de cada dia. Essa ministração, está mudando comigo, Bebê? Sim? Vai te ajudar a tomar decisões com sabedoria. A cada momento da vida, a cada instante, você tem que tomar decisões. Essas decisões não podem serem tomadas a esmo. Elas precisam de critérios para que você possa raciocinar, refletir e dizer, olha, eu vou para cá ao invés de eu ir para lá. Na hora de tomar decisões, você precisa adotar critérios. E esses critérios precisam ser elaborados. Por quê? Para evitar isso aqui, ó. Você consegue avaliar seus níveis? Está comigo? Que bom. Estamos em transmimento de pensação. Você consegue avaliar seus níveis de frustração com decisões equivocadas? Se você tivesse a habilidade, a possibilidade de voltar no tempo, você teria tomado decisões diferentes, sim ou não? Em algumas áreas da sua vida? Por isso que a sabedoria, ela serve como uma blindagem. Ela vai te orientar a tomar decisões para que, na sequência da tua existência, você não venha se arrepender por passos que deu. Quando você costuma tomar decisões por pressão, por emoção, por circunstâncias ou princípios, você sai daqui hoje, amanhã você está diante da vida. Os gregos tinham uma palavra para a vida, eles chamavam a vida de tragédia, porque era muito difícil entender como se comportar diante do cotidiano. Tragédia grega, a luta, a dificuldade, o conflito. E quando nós precisamos tomar decisões, geralmente nós não tomamos decisões por princípios ou critérios bíblicos. A gente faz da vida uma roleta russa. E ao fazer da vida uma roleta russa, experiências com a vida, há uma grande possibilidade de você estourar a sua história. A sabedoria, ela tem uma dinâmica, pelo menos de 4 passos. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, é importante que você associe e faça o primeiro movimento. O que devo fazer? Qual é a ação? Amanhã você tem a possibilidade de fazer um negócio. Será que esse negócio é legal? Amanhã vai chegar um baita de um moreno alto de 1,80 m de olhos verdes, querendo chamar você para brincar de casinha em algum lugar. É legal isso? Então, a sabedoria vai te ajudar a compreender a ação. O que eu vou fazer agora? É legal? É de Deus ou não é de Deus?
O segundo movimento da sabedoria é por que devo fazer? Quais são os princípios que regerão a tua decisão? Eu sei que eu preciso fazer, mas o que é que vai me mentorear? O pastor acabou de falar aqui em cima que a palavra de Deus é luz, ela ilumina, ela traz sobre nós esse direcionamento, né, de Deus. E aí então, além do que fazer, por que devo fazer? Sabedoria não é somente saber o que e o porquê, nós devemos também saber a hora. Então, muitas vezes você sabe o porquê, você sabe o que, mas faz na hora errada. Eu estou trabalhando num grupo de pessoas, e eu estou observando um monte de gente precisa casar. Deus quer que as pessoas casem, mas elas vão casar na hora errada. Então, não basta somente saber o que, não basta somente saber por quê, basta também saber quando devo fazer, a hora. Até para amar. Cadê os adolescentes que estão chorados aqui? Tem algum chorado? Vocês não podem vir, senão eu não brinco mais. O que a Bíblia fala aqui? Não desperte o amor antes do tempo. Então você tem que ser gênica, tem que ser fria. A Bíblia não fala para não despertar o amor antes do tempo, no livro de Eclesiastes, sim ou não? Então você tem que conselho no teu coração, porque é lógico que Deus quer que nós possamos amar. Deus quer que você encontre a sua cheirosa, né? Mas a hora que você começar a piscar, tem uma hora, né? Por exemplo, se você pegar o Wellington começar a piscar muito antes do tempo, é perigoso, né? A hora de você, menina, fazer aquele horário de peixe gordo para o pretendente, né? Sabe aquele horário que vocês sabem? Entendeu? Então tem que ter hora, não é assim. Tá? E a outra questão também é o como devo fazer, o modo. Então sabedoria é o que fazer, por que fazer, a hora de fazer e o modo de fazer. Né? E nós homens às vezes erramos muito nisso também, né? A forma como nós educamos filhos. Sabemos que temos que repreender, mas ou fazemos na hora errada, ou fazemos no modo errado. Então, sabedoria é ter uma logística existencial. Tá? É uma capacidade de você aprender a lidar com a vida, criando uma metodologia de vida. Quando eu era pequeno, isso há uns 50 anos atrás, o sonho de consumo da minha geração era fazer um curso, administração de empresa. Tem administrador de empresa aqui? Tem alguém? Tem? Tem um ali. Tem quem está estudando? Sim? É isso? Era o sonho de consumo. O que você quer fazer da vida? Quero ser administrador de empresa. Até hoje tem bastante curso na faculdade. Administrador de empresa. E a maior empresa que nós temos que aprender a administrar é a própria vida. Amém? Se você não sabe administrar a própria vida, você não é um bom administrador. E para se administrar a vida, é fundamental que você tenha essa consciência, essa sabedoria. Por quê? Porque existe uma relação de causa e efeito. Se você começa a fazer roleta russa com a vida, se você começa a fazer experiência com a vida não tem test drive ou test live, né? Tem um pensamento que Deus me deu, eu escrevi assim, né? Como eu sou consultor de tempo, pesquiso sobre o tempo, a frase é assim: na experiência da vida, só se diz câmera ação uma vez. Não dá para você pedir para dar um outro take de novo, reproduzir a experiência. É que você tem uma figura de um arqueiro lançando uma flecha, o arco simbolizando a vida e a flecha simbolizando a decisão. E aí ele está atirando a esmo. Será que quando ele vai lançar a flecha, vai cair no alto ou vai cair em qualquer lugar que
pudesse ser alcançada. A vida, você tem que acertar no alvo. Não dá para você brincar com a vida é séria. E quando nós fazemos movimentos equivocados na vida, é claro que na misericórdia de Deus, Deus perdoa, Deus reconcilia, mas o preço pago é muito grande. Amém? Então não podemos brincar com a vida é muito séria. Eu vou andar aqui, correr um pouquinho, depois eu queria interagir com vocês. Porque não é muito comum, né? Geralmente dar palestra à noite, mais pregação, mas eu queria que nós fizéssemos hoje um pouquinho que nem Jesus fazia. Ele ministrava e depois as pessoas participavam da ministração. E você tem aí, tem uma legenda, um outdoor, né, uma placa da estrada, a estrada simbolizando a vida e uma dica, né? Essa é uma definição de sabedoria. Sabedoria não é o resultado das experiências adquiridas, vírgula, antes, vírgula, é o preparo para tais experiências. Ou seja, eu não vou me tornar uma pessoa sábia quando o problema chega. E aí que está uma grande dificuldade da nossa vida. Geralmente nós tentamos nos preparar para o problema quando ele chega, sim ou não? Ele nos pega totalmente despreparados. A sabedoria é justamente o preparo antecipado para que o problema, quando ele chegar, nós tenhamos capacidade de lidar com ele. Amém? Amém. Então eu estou com quase 60 anos, eu estou no último quarto de vida, em tese. Comecei a me preparar para o navio que vai me levar para a eternidade. Então eu sei que daqui para frente vão começar a acontecer coisas no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu preciso me preparar para o dia D, né? Em várias áreas da minha vida, como que eu vou deixar minha esposa se eu for na frente, né? Como que eu vou deixar a minha casa, minhas dívidas, como que eu vou deixar o meu ministério. Então, a vida é sempre um preparo antecipado antes do problema chegar. Se você não se preparar antecipadamente para o problema, quando ele chegar, ele vai te engolfar. Você vai ficar submerso pelo problema. E aí você vai ser contagiado pelo problema. A sua família será contagiada pelo problema e, em algumas situações, até a própria igreja. Porque o que acontece na vida de cada um de nós tem um efeito sobre a comunidade que a gente vive, sim ou não? E se nós não somos sábios, nós acabamos comprometendo não somente a nossa vida, que por si só já seria desastroso, mas comprometemos também a vida das pessoas que estão próximas de nós. Imagina, por exemplo, um homem que não tem cabeça, que não pensa, nunca pensou em comprar um terreno. Né? Eu sempre gosto de orientar, né? Se você tem que comprar um terreno e comprar um carro, o que você compra primeiro? Mas o que os homens fazem? Meu carro é vermelho, não tem espelho para me pentear. Chicletão, óculos escuros. Não é assim, Cláudio? O que seria sabedoria? Comprar o carro primeiro ou comprar o terreno? Agora, quem vai pagar quando o marido é cabeça outra? Quem vai pagar? Um dos mitos relacionados com a sabedoria é a ideia de que sabedoria é o acúmulo de conhecimento, é o acúmulo de informações. Eu convivi com alguns homens que pregavam no grego e no hebraico aberto, mas quando tinham que lidar com a vida e com pressão, não sabia dar um passo. Sabedoria não está necessariamente envolvido com acúmulo de informação e de conhecimento. Sabedoria é aquela iluminação que você recebe de Deus para lidar com a vida prática. Amém? Amém. Quando Jesus fala a parábola do construtor que construiu a vida sobre a rocha, ele usa uma expressão na língua grega chamada phronesis. O homem prudente edificou a casa sobre a rocha. Então, a phronesis, a sabedoria fronética, aquela pessoa que para, faz
que nem hortência, põe a bola no chão, respira fundo, olha para a cesta, pega a bola e... Então, a sabedoria de Deus, ela não está necessariamente interligada a muita informação, a acúmulo de conhecimento. Né? Se você perceber o grande homem que tipifica a mentalidade grega, Sócrates, quais as duas grandes frases que ele se despede da vida? A primeira é, conhece-te a ti mesmo, e note-se ao tom, o grego. E a outra frase dele, sabe qual que é? Só sei que nada sei. Então nós, homens e mulheres mortais, temos a realidade do nosso cotidiano crítico. Jesus fala, passa cada dia seu próprio mal. Como é que Paulo fala em Efésios capítulo 5? Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são o quê? Maus. Então a sabedoria, essa inteligência essencial, ela é capital para você lidar com a vida. Ou seja, não passa necessariamente por acúmulo de informações. Um outro mito da sabedoria é a possibilidade que algumas pessoas têm expectativa de lidar com a realidade da vida e não saberem como serem orientadas, vão ter contatos com seres espirituais, com entidades, né? Numa religião espírita acontece muito isso, né? A pessoa não sabe lidar com a vida, então ela fala assim, bom, eu posso ter contato com mortos, ou em algumas religiões místicas eu posso ter contato com anjos. Então, sabedoria não tem nada a ver com contato com seres espirituais. Primeiro que no Espiritismo a Bíblia diz que não pode ter contato com mortos, não deve ter. E com anjos que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Ainda que venha um anjo pregando o evangelho diferente, seja o quê? Anátema, maldito. Então, sabedoria, um dos mitos é muita informação, quer dizer nada, nem contato com seres transcendentais. Né? O outro mito da sabedoria, Victor, outro copo d'água. Mito da sabedoria como reflexo de uma idade avançada. Muita gente pensa que a pessoa que é muito sábia, porque ela tem muito cabelo branco, já andou pela vida nessa estrada do meu Deus, conheceu o Chico Mineiro e cheguei lá. Não tem nada a ver. Sabedoria não tem nada a ver com idade avançada. Por isso que a Bíblia, o pastor apresentou aqui hoje uma criança e remeteu a nossa lembrança ao pensamento judaico quando a criança era apresentada. Um filho de um judeu, com 6 a 8 anos, ele já tinha decorado toda a lei. Quando uma criança de 8 anos no pensamento judaico está aprendendo a lidar com a vida, ela já sabe lidar com as questões básicas e mínimas da vida. Então, uma pessoa que é muito idosa não indica que ela tenha muita sabedoria. Talvez até tenha desenvolvido, mas não porque ela sabe, é porque apanhou muito. Então, se você está aqui hoje, comece a buscar essa sabedoria. Sabe por quê? Porque você vai desenvolver uma vida, desenvolver uma existência sem apanhar muito. Você quer apanhar muito ou apanhar pouco? Pouco, né? A Bíblia não fala da mulher, quando a mulher sabe, edifica a sua casa. Não tem um monte de mulher aí perdendo o marido porque não sabe lidar com o marido? Sim ou não? Sim. Vocês acharam que eu ia falar disso aí das mulheres? Pensou que ia bater só nos homens, né? Um conselho aqui aos homens que estão solteiros, para dormir com a Sofia essa noite. E sabe quem é a Sofia? Tem Sofia aqui não, né? Sofia é sabedoria em grego. Cadê? Rogério, com quem você vai dormir essa noite? Com a Sofia. Esse é o único adultério que não tem problema. Então, sabedoria não tem nada a ver com idade avançada. Né? Se você pegar o Salmo 139, do 97 a 100, isso vai dizer: eu sou mais sábio que os meus mestres, eu sou mais sábio do que os homens idosos, eu sou mais sábio do que os meus inimigos. Então, sabedoria não passa necessariamente por uma idade calejada. A falsa sabedoria, vamos
vamos dar uma olhada em Provérbios 3, do 5 a 8. Deixa eu andar um pouquinho para você interagir comigo. Provérbios capítulo 3, 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Olha, não te estribes do teu próprio entendimento. Sabe o que Deus está dizendo? Para de levar a vida acreditando que o teu tipo e o teu teto tem capacidade de saber viver. Você não pode viver uma vida fundada na tua própria capacidade ou na ilusão de acreditar que os teus méritos, que o teu raciocínio lógico, linear, cartesiano, tem capacidade de lidar com a vida. 6. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todos os teus caminhos, sabe o que Ele está dizendo? Pega a tua vida e departamentaliza ela. Divide a vida em 5, 6, 7, 8 áreas, 10. Dependendo do gosto do freguês. Em cada área da tua vida, coloca Deus. Gosto muito de ilustrar essa questão. Imagina que você está dirigindo, você está lá no banco do motorista e Deus sentado no banco do passageiro. Você quer chegar a um destino. Aí você percebe que você faz um monte de manobra, anda e nunca consegue chegar ao seu destino. Cada vez que você anda mais, a vida se torna para você um labirinto. Você fica confuso, só erra, só toma pancada, perde dinheiro, perde saúde, perde pessoas. E aí, de repente, você olha do lado, quem está lá do lado? Deus sentado no banco do passageiro. O que você tem que fazer? Para o carro, desce e diz ao Senhor: Senhor, please. Amém? Sai do banco do motorista, senta no banco do passageiro e deixa Deus guiar a tua vida. Amém. Amém. Deixa. Ele sabe um pouco que é melhor para nós. Deus é o melhor personal life que existe. Deixa Ele cuidar. E o verso 7, olha que lindo que Deus está falando comigo para você hoje. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não acredite que você tenha capacidade de lidar com a vida sozinho. Não entre por essa ideia. Isso é demoníaco, isso é diabólico. Lá em Tiago, ele diz, Tiago capítulo 2, ele diz que tal sabedoria é demoníaca. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, cuidado com a falsa sabedoria. A fonte de toda a sabedoria é Jesus. Colossenses 2:2, Paulo diz que em Jesus estão ocultas todos os tesouros da sabedoria. Amém, igreja? Amém. E Paulo está escrevendo a uma igreja mística com influência gnóstica, cuja filosofia justamente está associada ao conhecimento. Gnose significa saber, conhecer. E essa igreja estava mudando um pouco a forma dela entender a realidade da vida. O gnosticismo começou a se tornar para aquela igreja a eminência parda, a cabeça pensante e pulsante daquela igreja. E lá em Colossenses 2, versos 2 e 3, ele vai dizer: em Jesus estão ocultos todos os princípios da sabedoria. A fonte de sabedoria é Ele. Deixa eu vou falar verbalmente para a gente ganhar um tempinho. Primeiro exemplo prático de sabedoria, Salomão. Jesus fala que nunca houve um homem tão sábio que nem Salomão. Quando Salomão começa o seu ministério aqui na terra, lá em 1 Reis 3, 5 a 13, Deus vai se manifestar a ele em sonho. E Deus vai dizer assim para ele: Salomão, você vai começar seu ministério agora. O que você está pedindo para ele te ajudar? Qual é o bônus, Qual é o prêmio, o presente que você quer para você ser um líder efetivo, abençoado? Aí Salomão faz o ritual da hortência, põe a bola no chão, respira fundo e fica pensando: o que eu vou pedir para Deus? Ele fala: Senhor, eu não passo de uma criança, não sei como conduzir este povo. Aí Deus fala assim para ele: tá bom, o que você quer então?
ele diz assim: eu quero sabedoria. Aí Deus fala: rapaz, que coisa que você pediu. Como você não pediu a morte dos teus inimigos, como você não pediu dinheiro, e como você não pediu a força da juventude, longevidade, eu vou te dar sabedoria. Além da sabedoria, eu vou te dar poder e dinheiro e riquezas. Salomão era um líder. Quantos de nós que estamos liderando, muitas vezes não entendemos essa verdade de Deus? Sem sabedoria nós não conseguimos liderar. Amém, irmãos? Amém. Então vai buscar essa sabedoria. O outro exemplo de sabedoria foi a sabedoria de Moisés, Salmo 90, do 1 até 17. E lá no verso 13 ele vai dizer assim para Deus: Deus, me ensina a contar os nossos dias, para que eu alcance um coração sábio. Moisés estava no fim da vida, muito mais do que 90 anos. E ele olha, ele prospectiva a história dele e fala: Deus, vê aí, Senhor, vê aí se do livro que o Senhor escreveu, eu não estou passando pela vida como uma carta em branco no correio. Vê aí, Senhor, na minha capivara ministerial e existencial, se eu adquirir sabedoria. Salomão pede sabedoria, Moisés pede sabedoria. Sabedoria de João Batista, o maior homem que já existiu depois de Jesus. Lá em Lucas 1,80 diz que ele crescia em graça e estatura. Para ele conseguir executar a missão dele aqui na terra, ele se debruçou aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei fazer, me ajuda e me ensina. Nós somos uma geração de cristãos que levamos muito a nossa vida a ferro e fogo. Vivemos na dimensão da carne, não na dimensão do espírito. Por isso que nossos movimentos práticos e existenciais eles são translocados. Você estuda a história de Provérbios, vai aparecer simultaneamente a sabedoria, né? Salomão vai personificar a sabedoria como uma mulher, e vai personificar, não tem nenhuma alusão ao sexo, estou dizendo o texto aqui, por favor. Como eu já sei que tem a teologia do macho, precisa tomar cuidado. Então ele personifica a loucura como uma mulher e a sabedoria como uma mulher. E ele vai justapor, ele vai contrapor justamente essa linha de raciocínio. Sem sabedoria não dá para vencer. É importante capitalizar a sabedoria, ir atrás dela com toda a tua força e com toda a tua alma. Aqui vamos dar uma lidinha lá em Lucas 2, a sabedoria de Jesus. Abre comigo lá, por favor. Para a gente concluir daqui a pouco e orar, pedir a misericórdia de Deus. Lucas, capítulo 2. E aqui, irmãos, eu queria me humilhar diante dos irmãos, que vocês estão diante de uma anta. Eu sou uma anta. Gordinha, estava vendo minha foto ali no Lausanne. Ô André, não deixa essas coisas vir para cá não, André. Eu sou muito gordo, viu? Cadê André? Culpa sua, né, André? Então, eu não sou um homem eu sou um homem muito inseguro, sou uma pessoa muito medrosa, porque eu não confio em nada em mim. Todos os meus movimentos precisam ser orientados por ele, para que eu não erre, para que eu não me prejudique pessoas. Verso 40 de Lucas 2: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se do quê? Sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Embora seja Deus, ali ele estava encarnado numa condição humana. A sabedoria foi um processo de crescimento na vida de Jesus. Ela não aconteceu por acaso. Foi uma maneira dele desenvolver na sua estrutura espiritual, na sua estrutura psicológica, na sua estrutura mental, o desenvolvimento da sabedoria. E aqui você tem um paradoxo, né? Como é que Jesus precisava de sabedoria? E por que Jesus precisava desenvolver sabedoria? Agora olha comigo aí no verso 52, por favor.
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de quem? De Deus e dos homens. Olha que coisa louca. Aqui o meu queixo cai. Se eu, um mero comedor de carne seca com girimum e rabada hoje, não foi? Entramos numa rabada hoje, não foi? Se Jesus, que era Deus, e veio na condição humana e precisava de sabedoria, que dirá eu e os irmãos? Amém? Amém. Precisamos de sabedoria. A vida está passando e a gente está brincando com a vida, fazendo da vida uma roleta russa, uma experiência. Então nós precisamos de saber se os passos que nós estamos dando, na vida pessoal, na vida ministerial, na vida conjugal, na vida profissional, se elas estão enquadradas com aquilo que Deus quer. Amém. É uma coisa que muita gente erra, tá? Cada pisada de bola é em mudança. Tem gente que de vez em quando dá doida, né? Lá no norte a gente usa essa expressão, lá na minha terra, na terra do Lalan, deixa eu ver de nordestino agora. Cancela. Minas, terra boa. Baiano cansado. Tem muita gente que dá doida, né? Levanta de manhã com a peidinha para trás, falando que quero mais morar nesse lugar aqui não, vou mudar e vou embora. Sabe como é que Tiago diz? Ele diz, olha, pessoal raciocina assim, eu vou mudar, eu vou para tal lugar, lá eu vou comprar um barco do negócio, vou ganhar de dia e vou ficar rico. Sabe o que Tiago diz? Rapaz, você é louco, você não pode tomar uma decisão dessa. Se você quer fazer isso, primeiro você pede para Deus sabedoria. Se o Senhor quiser, você muda. Se o Senhor quiser, você fica quietinho. Como diz lá na terra da minha esposa, quieto e fácil. Amém, Deus? Amém. A vida é séria. Nós temos que aprender a lidar com a vida. O céu é uma abstração, é uma realidade, é a realidade mais profunda que tem. Mas não dá para pensar chegar no céu sem aprender a lidar com a vida. É a dificuldade de lidar com a vida que muitas pessoas ficam cansadas no caminho, se perdem e desistem de chegar perto daquele ser tão bonito que nós acabamos de cantar aqui há um pouquinho. Você quer chegar lá? Diga amém. Amém. Peça sabedoria. Amém? Amém. Vamos lá para eu terminar. Sabedoria. É o último. Tinha mais, mas vamos parar. Todo mundo de Tiago 5, que é o último de hoje. Tiago 1:5. Vamos lá? Correr um pouquinho, porque eu quero interagir com vocês. 5 minutinhos antes da gente orar. Tiago 5. Vocês sabem que a carta de Tiago, a teologia da carta é preparar pessoas para lidarem com a dor. Pessoas que estão sofrendo e não sabem como lidar com a dor. Estava eu e o pastor ontem, na casa dele, ele abriu um site de um homem chamado Victor Frankl. Ele estava ensinando pessoas a aprenderem a lidar com a dor. E a Bíblia é muito rica nisso. Vamos ler somente o verso 5, Tiago 5. Se, porém, no contexto aqui é dor, crise muito grande. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. Que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e será concedido. A figura que você tem aí, você está com um rapazinho aí bonitinho, ele está diante da lousa, né, o quadro em branco, tentando uma luz para saber sobre decisões que ele precisa tomar. E aí, né, que embolou o cartoon, a legenda muito sábio, colocou o texto, Tiago. Se porém um de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Não existe em nenhum lugar do mundo 7 bilhões de pessoas, nos 5 continentes. Qualquer pessoa de qualquer religião do mundo, se sinceramente fazer essa oração aqui, Deus vai visitar e vai abençoar. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá e não impropera. Improperar é barganhar. Se você se humilha lá no seu escritório diante de uma pressão profissional, se você se humilha diante de uma crise conjugal,
se você se humilha diante de uma dificuldade ministerial, se você se humilha diante de uma dor, de uma saúde que não está sendo muito qualificada, haverá uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Porque a promessa dele, se alguém precisa de sabedoria, peça a quem? A Deus. Que a todos dá e não improfera. Deus não barganha. Deus não permite que você fique sem mais. E toda a igreja diga glória a Deus. Glória a Deus. 5 minutinhos para você fazer alguma pergunta. Eu vou tomar água gostosa do rio. Veio no açúcar porque eu estava nervoso. Brincadeira. Ninguém quer perguntar? Fala, Léo. Diga. Pois não, Cíntia. Por que você acha que é Deus que está cortando? Você sente presença? Então, certo. Tá. Quando você tem esse insight espiritual, o que vem à sua mente? Hã? Então, oração, Cíntia, não é somente falar com Deus, mas ouvir Deus. Então, vai para o teu canto, né? Fica lá, que de alguma maneira Ele vai falar com você, no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Tem o Salmo 16, o Salmo messiânico, que é o tema da pregação de Paulo e de Pedro, quando a igreja nasce. Ele fala assim, que bendito o Senhor, que até durante a noite me aconselha. Ou seja, até quando nós estamos dormindo, filha, nós estamos sendo ministrados. Então você pega, né, a ilusão, faz que nem o filho do profeta. Senhor, o que tu queres? E aí você vai tomar suas decisões. Tá? Mais alguém? Quero que quem quer casar, faz pergunta aí, vou dar uma dica para você. Pastor, eu cheiroso. Vamos lá. Gente, vai, pergunta, interage com a gente, é bom, é gostoso. Queria continuar desafiando vocês no seminário ano que vem. Vem, Júlia! Júlia! Cadê a Júlia? Ah, está lá embaixo. Vamos lá, pergunta. Fala sim. Ninguém quer perguntar? Pois não. Ele levantou depois o irmão. Pode falar. Tem diferença de orar e oração. Oração é realmente uma atitude que Deus tem. Então, ação. Orar, ação. Então, a etimologia da palavra, a ligação das duas expressões, orar e ação, orar é falar, né? É o movimento da sua falação. A gente às vezes associa ação com oração, falando em movimento, para que a oração também seja acompanhada de uma ação. Mas aquilo ali é oração mesmo, é falar com Deus. Tem um livro de nome chamado Dallas Willard, muito bom sobre essa área. Ele fala das linguagens de Deus com a gente, dentre elas a oração. Marca aí, busca Dallas Willard. Fala, Dallas Willard. Willard. Aê, garoto. Agora eu vou dizer sabedoria. Também você sabe. As pessoas confundem a sabedoria e o Espírito Santo. As pessoas pensam sobre uma coisa. Quer saber o que é sabedoria? Sobre a sabedoria sobre o crente e o Espírito Santo. Ajuda a usar. Você pode ter simultaneamente o Espírito Santo iluminando você para a sabedoria. Você pode ter. Mas a sabedoria que nós estamos falando aqui é a sabedoria do próprio desenvolvimento da alma. É a própria pessoa indo atrás e buscando essa sabedoria.
Porque uma das crises da alma, que a queda provocou na alma, é justamente agir sempre como loucura, agir sempre fora do padrão de Deus. Então, você, enquanto pessoa, precisa buscar a sabedoria como pessoa. É uma coisa sua em Deus. Tem uma ação do Espírito Santo em outras instâncias? Tem, mas é você e Deus. Senão você continua vivendo a vida, fazendo experiência com a vida. O livro de Provérbios vai dizer assim, olha, nós acabamos de ler aqui, não seja sábio aos teus próprios olhos, não te restrigue no teu próprio entendimento. E às vezes aí está o problema, que você fica, eu entendi para perguntar, é um negócio só do Espírito Santo, aí a gente faz a bobagem, foi o Espírito Santo que falhou. Entendeu? Sabedoria é uma coisa, ela vem de Deus, mas é o homem que tem que buscar. É a sua parte humana da coisa. E nem Jesus, tem a parte humana dele. Tá? É aquilo que você faz. Tá? Quem? Mais uma pergunta e eu termino. Quem? Fala. Não tem, pontinho. Opa, tem no palmeirense. Entendi? Você vai buscar em oração essa sabedoria. Vamos imaginar que amanhã alguém chega para você e fala assim, como é seu nome? Maurício, tem 2 juntas de bois ali para eu comprar. Para você comprar. Você quer comprar? O que você vai fazer? Pode ser uma boa, pode não ser uma boa. Né? Uma pessoa te fala para você, olha, você não quer trabalhar comigo lá em uma outra cidade de São Paulo? Então, para cada movimento da alma, de uma forma específica, você tem que buscar resposta para aquela situação, para aquela circunstância. Tá? É viver de uma forma ligada, dependendo de Deus, para que essa iluminação venha para você tomar a decisão. Tá? Sabe o que acontece, Maurício? A gente acredita que a vida, ela pode ser vivida na nossa própria capacidade. Olha os homens que eu falei aqui, ó. Sócrates, depois de Jesus, é a maior referência que tem no mundo em termos de mentoria. Sócrates, pessoa de sabedoria. Jesus, pessoa de sabedoria. Salomão, pessoa de sabedoria. João Batista, pessoa de sabedoria. Moisés, pessoa de sabedoria. Paulo, pessoa de sabedoria. E nós. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com sabedoria. Você não pode confiar em você, você tem que depender absolutamente de Deus. Tá? Eu lamento, né? Porque, vamos só dar um último exemplo para eu terminar. Como é que o mundo ocidental hoje está funcionando? Quem é que está mentoreando o mundo ocidental? São as religiões místicas. Essas religiões que trazem um elemento de sabedoria, mas geralmente fecundado por seres e entidades do mundo sobrenatural. Você pega o nosso país, que é o país mais espírita do mundo. E quem é que está mentoreando a cabeça do brasileiro? Quem é? Quem é? Espiritismo está interligado a qual área da religiosidade? Quem tem coragem de dizer? A Bíblia diz que é possível, ou pode-se ter contato com os seres que partiram para o outro lado? Diz que não. Agora, eles não dizem que tem contato com quem morreu, a Bíblia diz que não pode. Então, se tem contato com espíritos e não pode porque morreu, tem outros seres que têm atividade aí. Né? Por exemplo, nós vemos que Salomão, Jesus fala que nunca houve um homem igual a Salomão, em termos de sabedoria. Jesus fala que o João Batista foi o maior homem que existiu, e os dois defenderam de sabedoria. Se você tiver oportunidade, vai para aquele texto que eu dei de 1 Reis 3, o texto vai dizer depois que Salomão, ele foi o maior sábio de todos os povos do Oriente. De todos os povos do Oriente. E o mundo ocidental hoje está buscando sabedoria onde? Justamente no Oriente, justamente na Ásia. Ou seja, nós estamos deixando de lado a verdade da Bíblia, a verdade dos homens que foram patrocinados por Deus, acreditando que as coisas podem acontecer sem uma orientação do Senhor. E o tempo acabou, vamos terminar agora. Curte sua cabeça. Eu queria orar.
por alguém que está aqui hoje. E gostaria de, na sua simplicidade, eu tentei ser simples e profundo, para te ajudar, sem muita conversa e objetividade. Se alguém aqui nosso meio hoje, que precisa de sabedoria para decisões que precisam ser tomadas, vem à frente, eu quero orar por você. Está se findando o ano, mas o ano está indo embora. O ano que vem precisa ser começado com sabedoria. E aqui, não tem nada místico aqui. É você e Deus. É místico porque é Deus que vai revelar. Mas também não é místico porque depende da sua capacidade de querer essa sabedoria. Cada irmão que está aqui hoje, comece a lembrar de Jesus. A Bíblia diz que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. A Bíblia diz que pela fé nós tocamos no altar de Deus. E aquilo que impede a nossa vida, aquilo que impede a nossa felicidade, pode ser mudado hoje por um gesto de humildade da sua parte. Comece a orar onde você está, antes de orar. Apresenta diante de Deus esse movimento que você está querendo fazer. Se é de Deus ou se não é de Deus. Que a partir dessa noite e do dia de amanhã, Ele comece a tirar do teu coração aquilo que não é dele. E deixe no teu coração somente aquilo que Ele quer que você faça. Senhor, nós ministramos uma autoridade da Tua Palavra, Senhor. Nós não queremos aqui apelar para as emoções, nós não quisemos apelar para sentimentos que não fossem orientados pela razão da Tua verdade. E aqui o Teu povo, Senhor, um grupo de homens e mulheres, pessoas que estão aqui, reconhecendo a dependência absoluta do Senhor. Que o Senhor venha com providência, que o Senhor venha com misericórdia, que o Senhor venha com direção, Senhor. Pois nós reconhecemos a nossa falência, nós reconhecemos os nossos limites, reconhecemos que muitas das nossas frustrações, Senhor, foram equívocos que praticamos contra o Senhor e contra a Tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, no Teu altar nessa noite, buscando graça, querendo superar cada limite que aconteceu conosco, sabendo que quando saímos daqui nessa noite, Senhor, temos que tomar decisões, e essas decisões precisam ser amparadas pela Tua vontade e pela Tua verdade. Senhor, ajuda esses homens e mulheres que aqui estão. Fala com eles, Senhor, através da palavra. Fala com eles, Senhor, no sonho. Fala com eles através do Teu Espírito. Fala com eles através de um irmão, de um amigo fiel. Fala com eles através dos seus pastores. Fala com eles através da liderança constituída dessa igreja. Mas não deixe o Teu povo, Senhor, continuar prostrado e quebrado diante da vida e das adversidades. Senhor, ministra a graça nesse instante, que o Teu Espírito possa trazer a cada mente, a cada lembrança e a cada coração os passos que precisam ser dados, orientados por Tua palavra, orientados pela Tua vontade, orientados pela Tua graça revelada em Jesus. Senhor, tira o peso agora da vida de cada um dos Teus filhos, tira a sobrecarga das ansiedades, do medo de errar, de fazer propostas erradas, Senhor, com aquilo que não faz parte do Teu querer. Liberta agora, Senhor, de todo medo da manhã. Liberta agora de todo medo do futuro. Liberta agora de toda dúvida, Senhor. Pois há uma certeza absoluta. E quando entregamos as rédeas da nossa vida nas Tuas mãos, o Senhor age como isso a nossa história. Oh, Deus bendito, vem o Teu Espírito no coração de cada um dos Teus filhos. Ministra, Senhor, toca no retorno do ser de cada um. Tira, Senhor, as decisões equivocadas. Replaneja para que os movimentos errados possam ser
passa sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Pois só a ti pertence toda a honra e toda a glória. E que toda a igreja dê um amém bem forte. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Poder ficar. E Deus continue falando com o pastor, por favor. Aleluia.